Olha, agora eu vou conversar com o Dr. Leonardo Sinotti Silva, cardiologista intervencionista do Hospital Nossa Senhora da Conceição aqui de Tubarão. Dr. Leonardo, muito obrigado por estar aqui conosco nesta manhã, falando um pouquinho sobre essa especialidade, né, da medicina no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Primeiro, queria agradecer, né, a disponibilidade de você estar aqui conosco, conversando um pouquinho sobre essas ações e esses avanços, né, na medicina e na tecnologia dentro do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço aí o espaço para a gente falar um pouco para a população da região sobre, né, o que tem sido feito na especialidade de intervenção cardiovascular dentro do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Né, a gente recentemente teve uma grande mudança, né, na semana passada, com a instalação da nova sala da hemodinâmica dentro do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E acho que é um momento que a população precisa saber, uma mudança histórica para a região. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Doutor, primeiro, para quem está em casa, né, nos assistindo, o que é o cardiologista intervencionista? O nome é grande, né? Isso, às vezes assusta, mas na verdade é uma especialidade dentro da cardiologia que se dedica às intervenções relacionadas ao coração. Né? Desde as doenças, desde o diagnóstico de doenças relacionadas ao coração, diagnósticos invasivos, né? Aquele cateterismo que as pessoas estão acostumadas, eu fiz um cateterismo, é o cardiologista intervencionista que faz, uma área dentro da cardiologia que depende de um equipamento específico que é o equipamento da hemodinâmica, a sala de hemodinâmica equipada para esse fim, para diagnóstico e também para intervenção quando é feito o diagnóstico das doenças cardiovasculares. Né? Doutor Leonardo, antes da gente entrar nos procedimentos e nessas inovações dentro do Hospital Nossa Senhora da Conceição, falar um pouquinho sobre os problemas relacionados, né, ao coração, à cardiologia, aqui na nossa região. Como é que vocês médicos avaliam, né, essa questão das doenças cardiovasculares, vamos dizer assim, né, no atendimento de vocês? Como é que está isso? Tem aumentado ou não? A população tem mais consciência, principalmente da prevenção, de procurar um médico? Como é que vocês avaliam isso? Para a população ter uma ideia do que é a doença cardiovascular, ou seja, que envolve os vasos do coração e os vasos que vão para o cérebro, os vasos que vão para a periferia, as doenças cardiovasculares, em geral, são as que mais geram internação e as que mais matam na região, no Brasil e no mundo. Né? Isso é mais do que documentado. Com a pandemia, a gente teve um represamento do diagnóstico precoce dessas doenças, e um aumento de mortalidade relacionado a essas doenças, porque as pessoas tinham um pouco de medo de procurar o médico, de procurar os serviços de saúde e, passada essa fase mais crítica da pandemia, começaram as pessoas a voltarem a fazer esses diagnósticos, mas às vezes diagnósticos um pouco mais tardios, né? Houve também uma mudança de estilo de vida relacionada à pandemia, né? Pacientes mais sedentários, né? Com hábitos, com a perda de hábitos de vida saudáveis, e isso gerou uma repercussão nas doenças cardiovasculares, que já eram de alto impacto em internação e mortalidade, e isso aumentou depois da pandemia. Então essa é a situação. Doença cardiovascular extremamente prevalente, gera muita internação e muita mortalidade. Doutor, tem uma relação, e isso cada vez mais é discutido, principalmente a gente, né, compartilha a questão de problemas familiares, históricos de família. Isso também tem relação com os problemas de coração? A doença cardiovascular, ela é que a gente chama multifatorial. Tem uma série de causas que levam ao desenvolvimento da doença cardiovascular. O fator genético é fundamental, né? Quem tem história na família de paciente que já infartou, que já teve AVC, já teve derrame, né, tem uma predisposição maior do que a população em geral para ter a doença também. Não que ele vai ter, mas ele tem que ter um cuidado a mais, porque ele tem uma predisposição genética maior a ter esse tipo de doença. Nesse caso, qual o período, vamos dizer assim, a idade, né, adequada para se fazer um check-up do coração, né, para avaliar como é que está a situação?
Em média, a gente orienta a partir dos 40 a 45 anos, né? Uma avaliação mais completa de doença cardiovascular, né? Isso, mas vai depender de paciente para paciente. Correto. Um paciente que tem história na família, a gente tende a fazer uma investigação um pouco mais precoce, né? Para as doenças cardiovasculares. Então, a gente tem uma ideia geral, mas isso é individualizado de paciente para paciente. Além do atendimento, né, do atendimento médico, de procurar o médico para fazer uma avaliação, quais os hábitos que o indivíduo, as pessoas devem ter para também ajudar nessa prevenção, nas ações diárias do dia a dia? O que a pessoa deve ficar atenta nesse sentido? Então, o paciente, para reduzir a chance dele ter doença ou dele desenvolver uma doença mais precoce, cardiovascular, a gente indica as chamadas mudanças de estilo de vida, né? Paciente que é hipertenso tem que ter a pressão muito controlada, paciente que é diabético tem que ter o diabetes muito bem controlado. O tabagismo, ele tem uma relação direta com doença cardiovascular, então o paciente que fuma, ele tem que buscar ajuda para parar de fumar, né? E quem não fuma não deve iniciar, que é um hábito extremamente ruim para o desenvolvimento de doença cardiovascular, tanto no coração, quanto as cerebrovasculares ou as vasculares periféricas também, né? Então, mudança, uma atividade física regular, né, que a gente chama, não é aquela atividade física de final de semana, aquela é, na verdade, ruim para o coração. Uma atividade física regular, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, 30, 45 minutos a cada atividade física. Então, essas mudanças são chamadas preventivas, mudanças de estilo de vida para reduzir a chance que o paciente desenvolva a doença cardiovascular. Doutor Leonardo, o senhor falou numa coisa aí que, no senso comum, a questão do cigarro, né? A gente ouve muito assim, mas o fulano fumou até 80 anos e nunca... mas assim, mesmo a pessoa que chega a morrer com 80, com 90 anos, que teve um hábito, que foi um fumante, em certo momento, aquele hábito, ele deve prejudicar o funcionamento, né, do aparelho cardíaco, né, das questões relacionadas às veias do coração e do cérebro. Eu acho que não tem como não, né? Não, o cigarro sempre vai gerar alguma repercussão no sistema cardiovascular, né? Mais ou menos vai depender de cada paciente, né? Ninguém tem uma genética igual a outra, né? Então, tem paciente que, ele viveu até 90 anos fumando, talvez ele pudesse ter vivido mais e com mais qualidade, né? Se ele não tivesse fumado, né? Ou o paciente, a gente pega muito paciente que infarta muito precoce, infarto com 40 anos, AVC com 40 anos, relacionado ao cigarro, né? Então, vai depender de paciente para paciente, mas nunca é bom fumar, né? Se o paciente ele teve uma vida boa até os 90 anos, talvez ele tivesse uma vida melhor até os 90 anos, ou ele tivesse vivido ainda mais, se não tivesse fumado, né? Então, não tem como defender o tabagismo de forma nenhuma. Ele sempre vai gerar algum prejuízo para o sistema cardiovascular ou para outros sistemas, sistema pulmonar, enfim, né? Tem uma série de outras repercussões, neoplasias, enfim, mas né, especificamente falando do sistema cardiovascular, sempre algum grau de repercussão o cigarro vai gerar. O senhor chamou a atenção aí para a questão da atividade física, né? E observei que você disse não adianta a atividade física só de fim de semana, às vezes até mais prejudicial. Por quê, doutor? A gente sabe que isso já foi estudado, que essa sobrecarga que o coração sofre uma vez por semana, ela é extremamente maléfica, né? Ao contrário do que se pensa. Não, qualquer atividade física é boa? Não, né? A atividade física que é boa para o coração é aquela que é regular, que é feita gradualmente, né? Que a gente começa aos pouquinhos e vai melhorando ao longo das semanas e meses, né? Essa que faz bem. Aqui a gente faz muita intensidade no final de semana e passa a semana inteira sedentário, essa na verdade gera prejuízos para o coração. Até pela questão do esforço e da falta de hábito, né? Exatamente. Então, imagina, a gente pode imaginar um músculo do braço ou da perna. Quando a gente não faz nada a semana inteira e vai fazer uma força grande com a perna, uma força grande com o braço, no final do dia está com a perna dolorida, com o braço dolorido. O coração é a mesma coisa. Um músculo que não vai estar acostumado durante a semana a fazer aquela força maior, no final de semana ele vai vai ter que fazer uma força maior porque a gente fez um jogo de futebol, né? Uma atividade física mais intensa. Ele vai chegar no final do dia cansado, digamos assim. Então, e isso é prejudicial.
né? Ao contrário do que se pensava há algum tempo atrás, que qualquer atividade física é benéfica, na verdade não. Doutor, o coração é um músculo? O coração é um músculo, né, um pouco diferente dos músculos que a gente tem em braço, que a gente tem em perna, mas é um músculo e ele funciona como um músculo. Ele tem que ser condicionado como a gente tem que condicionar os outros músculos. Ele tem repercussões como tem os outros músculos. Então, para ele funcionar, contrair e relaxar, mandando o sangue para o organismo, que é o que ele precisa fazer, ele precisa ser condicionado e ele tem que ter uma irrigação sanguínea adequada, né? Tudo isso é o que gera um funcionamento adequado do coração. Doutor Leonardo, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, principalmente no que diz respeito à hemodinâmica, né? Nas últimas semanas aí teve um ganho de qualidade que envolve tecnologia e atendimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para a população entender, né? O quanto ela será beneficiada se precisar, né, desse atendimento ali no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Perfeito, Marcos. Então, a gente vinha falando no outro bloco de prevenção, né? Com certeza é a forma mais custo-efetiva de se lidar com doença cardiovascular, prevenir a doença. Mas uma vez que existe a doença, a gente precisa ter recursos e qualidade para fazer diagnóstico e para tratar, né? E é isso que a gente conseguiu uma conquista grande aí inaugurada na semana passada no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é uma sala nova de hemodinâmica, que é onde a gente faz os diagnósticos das doenças cardiovasculares, né? E consegue fazer intervenções, quando são feitos os diagnósticos, intervenções minimamente invasivas, né? Sem cirurgia aberta do sistema cardiovascular. Esse tipo de procedimento agora vai ser mais corriqueiro, vamos dizer assim, no hospital por conta desse equipamento. Só para entender o contexto histórico que está inserido essa nova sala de hemodinâmica, Correto. A gente tinha uma sala instalada, um laboratório de hemodinâmica com uma máquina antiga desde 2007. Né? Okay. Então, a gente já tinha um aparelho defasado, né, que a gente já tinha condições de fazer diagnóstico, de fazer tratamento de doença cardiovascular nesse aparelho, mas ele já vinha defasado, gerando dificuldades, né, tanto no diagnóstico quanto no tratamento das doenças cardiovasculares. E a gente conseguiu agora, né, com recursos do Estado, com esforço grande da direção do hospital, para uma atualização, um novo laboratório de hemodinâmica, uma nova sala de hemodinâmica com uma máquina mais moderna. Então, a gente vai ter condições de fazer diagnósticos mais seguros, mais precisos da doença cardiovascular, em intervenções mais seguras, mais precisas e em doenças mais complexas. Então, a gente consegue ser mais seguro, menos invasivo, tratando doenças mais complexas. Doutor Leonardo, isso implica na questão do pós-procedimento para que o paciente tenha uma melhora mais rápida, né? Com certeza. Quando a gente tem mais segurança, mais precisão, né, no diagnóstico e na intervenção, a gente consegue ser menos invasivo, consegue ter mais segurança e mais qualidade de resultado nas intervenções. Isso gera internações mais curtas, né, altas mais precoces. Num contexto que a gente tem um hospital sempre lotado, né, é importante isso, né, que o paciente fique só o mínimo necessário dentro do hospital, e a gente tendo tecnologia e segurança para fazer isso, a gente consegue gerar essa redução de tempo de internação, que é bom para o hospital e é bom para o paciente. Num tempo, né, vamos, por exemplo, se for fazer um cateterismo, né, ou se for fazer uma intervenção cirúrgica, né, o tempo de cada um, ele tem uma diferença, né? Sim, em geral o cateterismo, o paciente fica algumas horas depois do procedimento, em média de 2, 3 até 6 horas depois do procedimento no hospital e recebe alta. Quando ele é submetido a uma intervenção, seja ela planejada, seja ela de urgência, ele precisa ficar internado, né? E essa intervenção, esse tempo de internação, ele vai ser mais curto se o procedimento for mais seguro, com um resultado melhor. Doutor Leonardo, esse atendimento com essa nova tecnologia no Hospital Nossa Senhora da Conceição, ele pode ser feito tanto de forma
privada quanto pelo SUS, o atendimento? Sim, a nova sala de hemodinâmica ela está disponível tanto para os pacientes do Sistema Único de Saúde quanto para os pacientes privados, pacientes de convênio, né? A gente faz o atendimento de toda a população nesta mesma sala de hemodinâmica. Falando sobre a questão de equipe, é uma equipe também totalmente especializada, né, dentro do setor de hemodinâmica, né? Sim, o novo setor ele foi instalado dentro do bloco cirúrgico, né, diferente do que era no passado, que a gente estava instalado dentro do centro de diagnóstico de imagem. Agora a gente está instalado com essa nova máquina dentro do bloco cirúrgico, com uma equipe específica para trabalhar dentro dessa sala. Então tem treinamento específico, né? Não só a equipe médica, mas a equipe de enfermagem e todo o pessoal de apoio é específico para essa sala. Isso gera mais precisão, isso gera mais rapidez, mais qualidade, mais segurança para o paciente. Ok, doutor Leonardo, reforçando então, o Hospital Nossa Senhora da Conceição agora com um equipamento novo, né, como você disse, para melhorar todo esse atendimento no que diz respeito à questão dos problemas cardiovasculares, e é um atendimento que é para a população e para toda a região aqui da Murel. Exatamente. Então, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, para atender os casos eletivos e também os casos de urgência. Então, atendendo convênios, os privados e os pacientes do Sistema Único. Ok. Doutor Leonardo, mesmo com todo esse equipamento, né, os médicos, os especialistas do Hospital Nossa Senhora da Conceição estão ali para atender, mas reforçando, a população também precisa ficar atenta às questões preventivas, né? Exatamente. É com certeza o método mais efetivo para evitar a doença cardiovascular, a prevenção. Né? O aparelho está ali, né? A sala está ali para a gente poder fazer diagnóstico e poder tratar quando existe a doença. Mas antes de chegar nesse ponto, é a forma mais efetiva da gente tratar. Né? Doutor Leonardo Sinotti Silva, muito obrigado pela participação aqui no Primeira Hora, trazendo essas informações importantes desse atendimento com cada vez mais qualidade no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é o setor de hemodinâmica, e o programa Primeira Hora sempre está à disposição. Eu agradeço o espaço e desejo um bom dia a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, doutor. Até a